paz do Senhor, amém? Ich möchte dich nach Gottes Abend. Preciso pedir desculpas. Ich muss mich entschuldigen. Eu não consegui fazer a palavra em alemão. Ich habe es nicht geschafft, das Wort auf Deutsch zu machen. Mas a palavra é a mesma. Aber das Wort ist dasselbe. Graças a Deus nós temos o João, Gott sei Dank haben wir João, que nos ajuda. der uns hilft. E eu já falei algumas vezes para ele Und ich habe ihm schon ein paar Mal gesagt, que o importante é estar sempre pronto dass das Wichtige ist, immer bereit zu sein, para ajudar, um zu helfen para ser útil. und um nützlich zu sein. Aleluia. Gostaria de trazer uma breve meditação. Ich würde gerne eine kurze Espero Meditation. que não seja muito longa. Ich hoffe, das wird nicht zu lang. Que às vezes quando a gente vai escrevendo vai ficando meio longo. Manchmal, wenn wir schreiben, wird es lang. Mas se encontra no Evangelho segundo Aber escreveu es ist im Lucas, Evangelium von Lukas, capítulo de número 19. Kapitel 19. Eu vou ler do versículo 12 Ich werde vom Vers 12 lesen até o versículo 27. bis zum Vers 27. Diz assim a palavra do Senhor. So sagt das Wort Gottes. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E Dieser chamando, forderte 10 Knechte und gab ihnen 10 Pfund und sprach. Dieser forderte 10 und sprach. Ein Edler zog ferne in ein Land, dass er ein Reich einnehmen und dann wieder käme. e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Dieser forderte 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt, bis dass ich wiederkomme. Mas os seus concidadãos aborreciam e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Seine Bürger waren ihm Feind und schickten Botschaften ihm nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. Und es begab sich, da er wiederkam, nachdem er das Reich eingenommen hatte, hieß dieselbe Knechte fordern, welche er das Geld gegeben hatte, dass er wüsste, was ein Jugendlicher gehandelt hätte. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Da trat herzu der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund erworben. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Und er sprach zu ihm, Ei, du frommer Knecht, dieweil du bist im geringsten treu gewesen, sollst du Macht haben über 10 Städte. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Der andere kam und sprach, Herr, dein Pfund hat mir 5 Pfund getragen. E este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. Zudem sprach er auch, du sollst sein über 5 Städte. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe da, hier ist dein Pfund, welches ich habe im Schweißtuch behalten. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que não tomas, o que não puseste, cegas, o que não semeaste. Ich fürchtete mich vor dir, denn du bist ein harter Mann. Du nimmst, was du nicht hingelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Er sprach zu ihm, aus deinem Mund riechte ich dich, du Schalk. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht hingelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco para que eu vindo o exigisse com juros? Warum hast du denn mein Geld nicht in die Wechselbank gegeben? Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen erfordert. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der 10 Pfund hat.
E disseram-lhes eles: Senhor, ele tem 10 minas. Und sie sprachen zu ihm, Herr, hat doch 10 Pfund? Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nichts hat, wird auch das genommen werden, was hat. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Doch jene meiner Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, sollten bringet her und erwürget sie vor mir. Amém? Amém. Como o nosso irmão Marvin Wie unser falou, Bruder Marvin gesagt hat, às vezes a gente tem que falar o que Deus nos manda falar. manchmal müssen wir sagen, was Gott uns gesagt hat. E Jesus, dessa forma aqui, ele foi duro com essas palavras. Und Jesus mit seinen Worten war hartnäckig, Mas ele estava alertando uma coisa muito importante. aber hat etwas sehr Wichtiges hingewiesen. O contexto dessa parábola, ele tem a mesma parábola, Der Kontext der Parabel tem a mesma parábola paralela em Mateus 25. hat dieselbe Parabel in Matthäus 25. E o contexto é justamente o fim dos tempos. Und der Kontext ist das Ende der Zeit. Jesus está alertando seus discípulos sobre como se portar e como ser diligente quanto o final dos tempos se aproximar. Jesus hat gesagt, dass sie vorsichtig sein wollen wegen dem Ende der Zeit. Porque estava chegado o seu tempo, a sua chegada até Jerusalém para ser julgado e crucificado Weil estava se seine aproximando. Zeit ist gekommen, dass er zu Jerusalem gehen sollte und gekreuzt wird. Essa parábola ela deixa claro muitos ensinamentos espirituais. Dieses Wort gibt uns sehr viele spirituelle Lehren. Acho que a principal dela é que o nosso Senhor está voltando. Aleluia. Das, was am meisten sieht, ist, dass Gott zurückkommt. Quem está esperando a volta do Glória nosso a Senhor? Deus. Wer von uns? Só que essa é a parte final da parábola. Das ist das Ende der Parabel. E eu gostaria de me ater um pouco antes. Und ich wollte ein bisschen über davor reden. Essa parábola, Diese Parabel, ela nos mostra que nós temos que ter responsabilidade com o que Deus confiou a nós. dass wir Nós temos que ter responsabilidade. Verantwortung für die Sachen haben sollen, die Gott uns gegeben hat. E que nós temos que ser fiéis Und dass wir loyal sein müssen na utilização dessas coisas. im Benutzen dieser Sachen. Paulo vai afirmar lá em 1 Paulus sagt in Coríntios 1. 15, 19, Korinther 15, 19, que se nós esperamos por Cristo, dass wenn wir auf Christus warten, 1 Coríntios 15, 19. Coríntios. Que se nós esperamos por Cristo nessa vida, dass só nessa wenn vida, wir somos auf os Gott mais warten, miseráveis de todos os homens. sind wir die miserabelsten von allen Menschen. Então, a parábola nos conta que Also tinha sagt uns die Parabel, dass o Senhor, ou seja, Der muito Herr. claro que o Senhor dessa parábola é Jesus, der Herr soll Jesus sein, que um dia vai retornar, der irgendwann zurückkommen wird, cedeu ou emprestou minas ou dinheiro Geld verliehen hat para servos, para 10 servos. für seine Knechte. Todos os servos receberam a mesma quantidade. Jeder Knecht hat das gleiche gekriegt. Todos os servos receberam a mesma oportunidade e a mesma quantidade. Jeder Knecht hat die gleiche Möglichkeit gekriegt. Uma mina, ela corresponde a aproximadamente 3 meses de salário. Ein Pfund ist 3 Monate von Gehalt Baseado na moeda da época. in der Währung von früher. Mas eu gostaria de me ater aqui, nessa interpretação, de como que nós estamos cuidando daquilo que Deus confiou a nós. Ich wollte darüber reden, wie wir mit den Sachen umgehen, die Gott uns gegeben hat. Porque com certeza um dia nós teremos que prestar conta. Weil irgendwann müssen wir dafür einstehen. Assim como esses servos tiveram que prestar conta. So wie diese Knechte dafür einstehen. Então, a parábola, a parábola nos dá a entender que a mina pode ser algumas coisas. Die Parabel
sagt uns, dass der Pfund vieles sein könnte. Eu vou para um caminho, Ich gehe zu einem Weg, mas no final eu vou também voltar para essa segunda opção. aber am Ende gehe ich auch zur zweiten Option. Eu gostaria de perguntar para os irmãos o que vocês acham que a mina é Was denken Sie, was der Pfund ist? para nós hoje? Für uns heute. Alguém se arrisca a responder? Irgendjemand? A nossa vida, Unser Leben? Nossa vida. Mais alguém? a obra, a obra, Herz? A obra, o chamado. chamada. Der Ruf? Então, eu vou para uma direção e Ich werde in eine Richtung gehen logo eu vou comentar a segunda interpretação sobre a mina. und dann werde ich auch die zweite E sim. Interpretation. A mina pode sim representar a nossa vida, que é algo que eu gostaria de Der Pfund de könnte sehr falar gut hoje. unser Leben sein. Então, é bem sabido que nossa vida é composta de Unser Leben três coisas ist principais: von 3 Sachen bestimmt. corpo, alma Körper, Seele e espírito. und Geist. E aí, eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos como que nós temos cuidado da nossa vida, Ich wollte ein bisschen darüber meditieren, wie wir uns um unser Leben gekümmert haben. porque isso com certeza afetará a nossa recompensa quando nosso Senhor voltar. Weil das unsere Belohnung beeinflussen wird. É muito claro para a maioria de nós que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e que Deus ele confiou a Es nós ist klar für jeden, dass unser Körper der Tempel von dem Heiligen Geist ist und er uns das anvertraut hat. e que Deus confiou a nós algumas Und dass Gott Tarefas. uns ein paar Sachen anvertraut. Vamos ler lá em 1 Coríntios 6, Lesen wir 19 e 1. 20. Korinther 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habitais em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, welches ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum so preist Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Então aqui nós já vemos uma grande responsabilidade Wir sehen eine große que Deus nos Verantwortung, confiou dass Gott uns com o nosso anvertraut corpo. hat mit unserem Körper. E aí nós podemos falar de várias coisas, como Dann können wir von cuidar vielen melhor do Sachen nosso corpo, sprechen, so wie Como? von unserem Körper alimentação, besser behandeln. o que você tem se alimentado, do que você tem se Was du alimentado gegessen hast, fisicamente, do como você tem descansado, wie du dich ausgeruht porque hast. se até o nosso Senhor ao sétimo dia descansou, Weil wenn sogar unser Gott am 7. quem Tag você sich pensa que é ausgeruht hat, para não wer descansar? denkst du bist du, dich auszuruhen? Fazer exercícios, e aí você pode até Sport zu falar, machen. diácono gordinho aí tá me dando lição de moral, sobre Ja, como se ich kann exercitar, sagen, dass Vinicius mir versucht, irgendwas über Sport zu sagen. mas a palavra fala primeiro comigo, Aber das Wort pra redet falar zuerst com mit vocês. mir, mit euch. E até coisas que parecem simples, Und sogar Sachen, die simpel aussehen. como os cuidados de limpeza do nosso corpo. So wie die Hygiene von unserem Körper. Eu não consigo imaginar você indo pregar o evangelho para alguém com um hálito terrível. Ich Por kann escovar mir os nicht dentes. vorstellen, dass du jemandem das Evangelium überreichen willst mit einem schlechten Atem. Ou por não tomar um banho e passar Oder nicht um geduscht desodorante. hast, nicht geduscht hast oder kein Deo aufgemacht hast. Então, isso são coisas Ah, que sim, afetam como que a gente vai se apresentar ao nosso Deus e utilizar o nosso corpo. Das sind Sachen, die beeinflussen, wie wir uns Gott präsentieren. Lá em Josué 1, capítulo 1, versículo 7, Josué, capítulo 1, versículo 7. Joshua. Vai dizer que nós não podemos, que nós temos que ter equilíbrio, que nós temos que ter, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Sei nur getrost und sehr freudig, dass du haltest und tust alle Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat.
Então, eu não estou dizendo que você tem que ser o fanático Ich sage nicht, da dass du academia, fanatisch sein sollst über das Gym, mas você também não precisa ser o hipertenso, aber du que tem musst pressão alta. auch nicht hingehen. E aí, a meditação em relação ao corpo é Die Meditation über den Körper ist, quantos planos de Deus wie viele nós Pläne podemos von Gott frustrar, können wir por não nicht cuidar do nosso machen, corpo weil direito. wir unseren Körper nicht gut behandeln. porque às vezes você Weil oftmals esquece vergisst du, que você tem pessoas ao seu redor dass du Menschen um dich que herum hast, contam com você. die auf dich zählen. Então, às vezes, Also manchmal, se você, por não cuidar do seu corpo wenn corretamente, weil du deinen Körper nicht gut behandelst, morre antes do tempo, por exemplo. stirbst vor der Zeit, Aquela pessoa que você provavelmente falaria de Jesus para ela, wird die Person, von der du von Jesus erzählt não vai hast, escutar de você. wird von dir nichts hören. Vai ter que escutar de outra pessoa. Sie muss dann von einer anderen, Porque você frustrou os planos de Deus weil du para ela e para você Gottes mesmo. Pläne frustriert hast. Então, isso é só uma das coisas para que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade como filhos de Deus. Das ist nur einer der Sachen, wo du weißt, dass du Verantwortung haben musst als Paulo. Sohn von Gott. Paulo nos orienta lá em Romanos 12 Paulus sagt Versículo in Römer 12, 1 sobre apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. über unseren Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber begebet zum Opfer, das er lebendig, heilig, Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Então, com o nosso corpo, nós podemos Mit unserem Körper servir a können wir Deus. Gott. Então, você pode cantar, Also, du kannst singen, você pode ensinar, du kannst, você pode tocar, du kannst spielen, você pode pregar, du kannst você pode predigen, amar o próximo, du kannst den Nächsten você lieben, pode pregar a palavra para o próximo. du kannst predigen. Então, tudo isso são coisas que nós podemos fazer com o nosso corpo e que o Das nosso sind Senhor alles espera Sachen, que nós die wir façamos. mit unserem Körper machen können. Und Gott will, dass wir das machen. E aí a pergunta para nós todos é, como que Und nós die temos Frage cuidado do für nosso uns corpo? alle ist, wie haben wir unseren Körper behandelt? E aí, eu gostaria de agora falar sobre a alma. Und dann würde ich gerne über die Seele reden. A alma, ou seja, a nossa vontade, o nosso centro, nossas Die emoções. Seele, also unser Zentrum, unsere Emotionen. Nós somos muito complexos. Wir sind sehr komplex. E não é fácil, às vezes, a gente, se entender. Und es ist nicht leicht, manchmal sich selbst zu verstehen. A Bíblia nos dá alguns guias de como que nós podemos cuidar da nossa Die mente. Bibel gibt uns ein paar Anleitungen, wie wir unseren Geist, wie wir unsere Seele, Deuteronômio 5, Deuteronoma 5, capítulo 6, versículo 5, desculpa, Deuteronômio 6, 5, Deuteronoma 6, 5, vai dizer: Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Vermögen. A palavra de Deus Das é Wort Gottes o nosso guia para ist alimentar a unsere nossa mente. Anleitung, unsere Seele zu ernähren. Quando você alimenta a sua mente Wenn du deine Seele na palavra de ernährst Deus, mit dem Wort Gottes, você está vivendo. Você lebst, está cuidando da sua mente, renovando a du sua mente. kümmerst dich um deine Seele. Paulo nos vai falar para a gente se Paulus transformar sagt uns, dass wir pela uns renovação do nosso entendimento. Ändern No sollen. próximo versículo, desculpa, no Romanos 12, 2. Nós lemos Romanos 1 sobre o corpo, né? Romanos 12, 1. Nós vamos ler Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Porque é muito mais fácil a gente alimentar nossa mente com o que não é útil Es ist viel zu leicht, unseren Geist zu ernähren mit Sachen, die nicht hilfreich sind, como redes sociais ou desastres e Social notícias Media ruins, oder Desaster, do que ler a palavra do nosso Senhor. als die Bibel zu lesen. Paulo fala no que nós devemos pensar. Paulus Lá em sagt uns, was wir denken Filipenses, sollten. In Filipenses 4:8. Filipenses 4:8.
Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, Alles, tudo que é was echt honesto, ist, alles, was tudo que é justo, gut ist, alles, tudo que é was puro, rein ist, tudo que é amável, alles, was tudo que é liebevoll de boa ist, fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tem uma música da harpa, número es 17, gibt einen Song, que fala sobre nas horas que eu passo pensando em Jesus. Aleluia. Que fala sobre nas horas que eu passo pensando em Jesus. der Lied sagt über die Stunden, die wir über Gott denken. Pensar em Jesus vai fazer bem An para sua Jesus mente. denken macht gut für deinen Geist. Então eu te convido a pensar e administrar melhor, ou como nós devemos administrar melhor Also as lade ich nossas dich emoções ein, com essa unsere sabedoria. Emotionen besser zu Porque desafios vão Controlar. vir para te desanimar. Tristezas, preguiça, Traurigkeit, ansiedade. Tudo coisas que fazem parte do nosso dia a dia. alles Sachen, die unser Tag zu Tag. E aí eu digo, para quem que você tem desabafado e contado os seus problemas por aí? Zu wen hast du all deine Probleme erzählt? Jesus, ele é nosso Salvador, Er ist unser Retter, mas ele também é nosso amigo. aber er ist auch unser Freund. Ele é nosso Senhor, Er ist unser Herr, mas ele também é nosso amigo. aber er ist auch unser Freund. Confia nele e conta para ele os seus problemas. Glaub an ihn und Entra red mit ihm über die Sachen, die no dich seu beschäftigen. quarto, Geh fecha in a dein porta, Zimmer, mach die Tür zu conversa com ele. und red mit ihm. Fala para ele o que está Red tá mit passando na sua ihm cabeça. über was in deinem Kopf los ist. Aí você vai falar, mas ele Não conhece minha cabeça, ele conhece meu Aber er coração. kennt meinen Kopf, er kennt mein Mas ele Herz. quer ouvir de você. Aber er will von dir hören. E eu tenho certeza que ele vai te responder. Und ich bin mir sicher, dass er dir antwortet. Lá no Evangelho de João, capítulo Im 15, Evangelium versículo von 15, Johannes ele deixa claro quem ele é pra gente. sagt er klar, wer er ist. Porque ele também é, como nosso Salvador e nosso Senhor, mas ele também é Weil nosso amigo. auch wenn er unser Retter ist, ist er auch unser Freund. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan. Então quando a gente transforma o nosso entendimento, Also wenn wir como unser Paulo nos unser orientou, Verstehen ändern, a chance de você ser frustrado ou se die frustrar Chance, com dass du seus próprios frustriert planos, wirst mit deinen muito menor. eigenen Plänen, ist viel kleiner. porque os seus pensamentos passam a querer honrar Deus Deine Gedanken gehen dazu, dass du ihn loben e willst cumprir os seus propósitos. und deine Sachen erfüllen willst. Se está difícil, Wenn es schwer ist, toma o fardo de Jesus, que é leve. nimm den Gewicht von Jesus. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo Isso, 5, versículo 7. 1. Petrus 5, 7 sagt. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Então não adianta você só Es querer hilft nicht, wenn du nur desabrafar para quem não vai resolver seu problema. den Leuten Sachen erzählen willst, die deine Probleme nicht lösen können. Mas fala com seu amigo, Aber Porque ele rede vai mit te deinem ajudar. Freund, weil er wird porque ele mesmo prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Aleluia. Weil er mir versprochen hat, dass er bei mir bleibt bis zum Ende. Então você parece muito fácil eu falar, domina sua mente, muda Es seus klingt sehr pensamentos. leicht, wenn ich sage, dominiert euren Kopf, ändert eure Gedanken. Mas nós temos não somente Jesus como amigo, Aber wir haben nicht nur Gott als mas Freund. nós temos ainda o Espírito Santo de Deus, Aber wir que é o haben próprio auch Deus den habitando em Heiligen nós. Geist. Glória. E aí eu entro na terceira parte do nosso corpo, que é o nosso espírito. Und dann gehe ich zum dritten Part in unserem Körper, der unser Geist ist. O nosso espírito é a parte mais profunda, a nossa parte mais profunda. Unser Geist ist die tiefste Stelle, É a parte que se comunica com Deus. die mit Gott redet. Então, o nosso Deus ele é espírito. E Então, convém gosto que desse aqueles engate. que o adorem, adorem em espírito e em verdade, como diz lá em João 4, 24. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. E aí eu pergunto, como que nós temos cuidado do nosso espírito? Dann frage ich, wie haben wir uns über unseren Geist gekümmert? Talvez para muitos não seja novidade, mas
como nós fortalecemos o nosso espírito é através Für viele ist es eine Neuigkeit, aber wie wir unseren Geist stärken uma vida de oração, intimidade com Deus, durch ein Gebetsleben, Intimität mit Gott, leitura da palavra, Lesen der Bibel, jejum. Fasten, Então, nem sempre also nicht immer. Deus vai nos dar, nem sempre Deus vai Nicht immer dar o wird Gott primeiro passo no que diz respeito ao que é nossa responsabilidade de fazer. den ersten Schritt machen für die Sachen, die unsere Verantwortung ist. Ele já deu sua palavra, Hat uns das Wort schon ele já gegeben. mandou seu filho. Hat seinen Sohn schon hergeschickt. Se a gente não tomar a atitude de ir até ele, Wenn wir nicht zu ihm gehen, o que mais que nós podemos fazer? was können wir noch mehr machen? Nós temos que sim ter essa atitude, essa ação da nossa parte Wir müssen em zu direção ihm a gehen. ele. E aí com isso nós possamos ser usados por ele sendo instrumentos Und dele. somit können wir von ihm benutzt werden als Instrumente. E isso é um processo que nós chamamos de santificação. Und das ist ein Prozess, den wir Ou seja, quando nós temos desenvolvemos essa busca, also wenn wir diese Suche desenvolvemos essa busca pelo Espírito Santo, für den Heiligen Geist, nós passamos a ser guiados por ele. fangen wir an, von ihm geführt zu werden. Então quando você é guiado pelo Espírito de Deus, Also wenn du von ihm geführt bist, a chance de você errar é muito menor. die Chance, dass du Fehler machst, ist viel geringer. Ou melhor, quanto mais você é guiado, Oder so mehr, wie du von ihm geführt wirst, menos você vai errar. weniger Fehler machst du. E é essa ajuda Und diese Hilfe que vai ajudar você a tomar as melhores wird decisões dir para o seu helfen, corpo dir die beste Entscheidung für deinen Körper e para sua mente. und für deinen Geist. Fora desfrutar da presença do nosso próprio Glória a Deus. Deus. Aleluia. Wir, Aleluia, Pai. und die Präsenz von Gott zu haben. E com isso nós vamos desenvolvendo o quê? O fruto do Espírito. Und damit haben wir die Frucht des Geistes. Gálatas 5:22. Que vai nos falar o que é o fruto, o que nós temos que desenvolver. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Keuschheit. Então se deixe ser guiado pelo Espírito de Deus Lass dich von dem Heiligen Geist geführt werden, para que você viva o melhor de Deus nessa terra. damit du das Beste von Gott auf dieser Erde lebst. Porque pregando aqui parece tudo muito fácil. Weil wenn ich hier predige, klingt es sehr einfach. Cuidar do corpo, da mente e do Espírito. Den Körper gut zu behandeln, den Geist und die Seele. Jesus sabia disso. Jesus wusste das. E por isso que ele mandou o Consolador para nos ajudar. Und deswegen hat er den Tröster, Então entregue os seus caminhos a ele also gib ihm deine Wege, para que você possa desfrutar e ver a diferença que isso vai fazer no damit seu du dia. sehen kannst, was für eine Veränderung das bringt. O servo preguiçoso Der da nossa faule palavra, Knecht, ele preferiu não fazer nada. wollte lieber nichts machen. Ele escondeu para ele Hat versteckt für sich Familie? selbst que no nosso caso aqui, na nossa linha de sein raciocínio, Pfund, representa a vida. also sein Leben, Ou seja, ele não fez nada de útil para o seu hat servo, nichts gemacht para o seu senhor. E ainda quis colocar a culpa no senhor und wollte quando o die senhor Schuld voltou. noch dem Herrn geben, als Ele- er zurückgekommen Ele ist. falou, não, mas Sagte, é, nein, porque tive medo, lá no 21, Lucas 19, 21. Lukas 19:21. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cega o que não semeastes. Ich fürchtete mich vor dir, denn du bist ein harter Mann. Du nimmst, was du nicht hingelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Mas ele estava falando dele mesmo, ele não estava falando, o Senhor nunca falou que ele era daquele jeito. Aber er hat von sich selbst geredet, weil der Herr hat nie gesagt, dass er so ist. Então nós temos que parar de encontrar desculpas Wir müssen aufhören, eine Entschuldigung zu para finden, cuidar melhor do que ele nos confiou. uns besser darum zu kümmern, Daquilo que é was nossa er uns gegeben responsabilidade. hat, was unsere Verantwortung ist. Eu poderia até falar sobre como cuidar melhor do nosso tempo e da Ich nossa könnte família, sogar darüber reden, wie wir besser über Mas- unseren Tempel kümmern mas aí a unsere mensagem vai ficar muito Familie. longa. Aber dann wäre es zu lang.
E aí eu gostaria de, já que ficou claro o que diz respeito ao corpo, dass klar a war, was mente wir e o espírito, an Respekt des Körpers ou a vida, oder des Lebens, eu gostaria de falar sobre uma outra coisa que pode ser a mina, will ich über eine andere Sache reden, die auch der Pfund sein kann. que alguns disseram aqui, que é o Evangelho. Die manche gesagt haben, dass es das Evangelium ist. O Evangelho ele pode ser interpretado como essa mina que foi Das confiada a gente, Evangelium kann als der Pfund kann als das Evangelium gesehen werden, der uns anvertraut wurde, como também muitos recebem o Evangelho, wie auch viele den Evangelium bekommen. alguns enterram, Ein paar verstecken es, outros enrolam no lenço ein paar wickeln es in ein Tuch rein e não obedecem o que o próprio Jesus nos mandou fazer. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. und gehorchen nicht auf das, was Gott gesagt hat. Das sei, geh und predige das Evangelium. Porque uma coisa é certa, Weil eine Sache ist richtig. sendo a nossa vida, sendo a mina sendo a nossa vida, Wenn der Pfund unser Leben ou o ist Evangelho, oder das Evangelium, a responsabilidade é a mesma. ist die Responsabilität dieselbe. Nós temos que multiplicar ela, Wir müssen sie vermehren. nós temos que fazer ela render. Wir müssen sie, Porque se você não tiver, se todos nós temos a esperança de morar com Cristo, certo? jeder von Halleluja. uns will mit Christus. E qual que foi a recompensa dos servos bons dessa parábola? Was war der Preis von den guten Knechten in dieser Parabel? Foram mais minas. Mehr Pfunde, Foram cuidar de cidades. von Städten aufpassen zu dürfen. Como eu citei Paulo falando sobre Ich habe Paulus zitiert, als er darüber geredet esperar hat, über em Jesus nessa vida. auf Jesus in diesem Leben war. Jesus ele nos orientou a guardar, a acumular tesouros no céu. Jesus orientiert uns, Schätze im Himmel zu sammeln. E cuidando bem Und wenn wir uns gut da nossa vida e da sua um unser palavra, Leben und über sein Wort kümmern, nós estaremos acumulando tesouro no céu. werden wir Schätze im E a Himmel sammeln. recompensa virá. Und die Belohnung kommt. Hoje nós falamos com os adolescentes numa Heute aula haben wir bei den Jugendlichen geredet sobre o período do milênio, über das Millennium, quando Jesus vai vir reinar na Terra. wenn Jesus zur Erde kommt, um zu herrschen. E aí nós aprendemos que nós, a Igreja de Cristo, Und wir haben gelernt, dass wir, die Kirche Gottes, nós vamos ajudar Cristo a reinar na Terra. wir Jesus Halleluja. helfen werden, hier zu herrschen. E aí eles me perguntaram, nossa, mas eu vou reinar sobre cidades? Dann haben sie mich gefragt, ich werde über Städte herrschen. Eu falei, talvez. Und ich meinte, vielleicht. Talvez nós seremos sacerdotes, talvez nós reinaremos junto com Vielleicht. Cristo, administrando cidades para ele. Vielleicht herrschen wir mit Jesus zusammen. Quem que tem essa esperança aqui? Aleluia. Glória a Deus. Então, para concluir, meus irmãos, Und um das zusammenzufassen, a verdade irrefutável dessa parábola é: die Wahrheit von dieser Parabel ist, Jesus está voltando. Jesus kommt Halleluja. zurück. E ele vai nos cobrar como nós administramos o que ele nos deu. Und er wird fragen, was wir gemacht haben mit dem, was wir gekriegt haben. E quando ele te perguntar, você Und wenn er vai uns fragt, se apresentar a ele de mão vazia? wirst du zu ihm mit leeren Händen gehen? Não enterre os dons que Deus te deu. Vergrab nicht die Schätze, die er dir gegeben hat. Não esconda o Evangelho. Versteck nicht das Evangelium. Nós somos como sal e luz nessa terra. Wir sind wie Salz und Halleluja. Nós temos Licht que auf fazer a der Erde. diferença. Wir müssen Porque das se o sal não Unterschied servir para machen. salgar e a luz não iluminar, Weil wenn das Salz nicht salzen würde und ela só vai ser jogada no fogo. das Licht nicht erhellen würde, Não, alguém vai querer ser como o servo preguiçoso? wird Servo jemand mau? wie der faule Knecht sein wollen. A palavra é dura, mas é o que tem que ser dito. Das Wort ist hart, aber das ist, Jesus was gesagt nos wird. falou isso. Jesus hat uns das orientou gesagt, isso. Porque nós pertencemos a Ele. weil wir ihm gehören. Nós somos dele. Wir sind sein. Então cuide, Also sua vida. beschützt das. Kümmere dich um dein Leben. não de qualquer forma, Nicht auf irgendeine Art, mas de uma forma que vai honrar Deus. aber auf eine Art, die ihn lobt. Não esconda o Evangelho só para você. Versteck nicht das Evangelium Espalhe, nur für espalhe dich. ele. Verbreite es. Porque essa é a forma que você mostra o seu amor ao próximo. Weil das ist so, Halleluja. wie du die Nächstenliebe zeigst.
Porque não vai ter recompensa maior do que ouvir da boca do próprio Jesus dizendo: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Es wird keine bessere Halleluja. Belohnung geben, als von Gott zu hören. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus.